Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar com os nossos estudos sobre a Bíblia. E para iniciarmos, o nosso estudo de hoje, sabemos que a Bíblia tem duas divisões básicas, que são o Antigo e o Novo Testamento. Qual seria a diferenciação entre estes dois? Então, primeiramente, boas-vindas aos nossos estudantes para esse segundo episódio especial de estudos bíblicos. A divisão básica que a gente tem é que o Antigo Testamento, a própria palavra já fala sobre isso, ele está falando sobre ensinamentos mais antigos. Então a gente vai pegar toda a história do povo de Israel, basicamente, através de Moisés. Obviamente fala de um histórico desde Adão e Eva, mas falando da história em si. E está falando dessa composição, até que foi mencionada no episódio anterior, sobre essas leis de Moisés, essas leis mosaicas. Tinha-se na época, até isso é mencionado, tinha-se na época um povo que ele era muito difícil de lidar. Então foram necessárias estas leis como uma forma de organização deste povo. Só que o que a gente faz nesses nossos estudos? Traz isso para dentro, olhando a nossa própria jornada aí. Então, a gente vem numa progressão, num primeiro momento numa evolução, que daí o próprio Novo Testamento e posteriormente fala-se de uma revolução da consciência. A gente vem nessa progressão, nessa evolução, saindo de uma forma rude de viver e bem atrelada a essa questão dessas leis, principalmente ação e reação. Porque se você for ver as histórias, por exemplo, dos profetas lá no Antigo Testamento, você vai ver os profetas mencionando que, olha só, nós estamos pecando, nós estamos em pecado, Israel vive no pecado, nós seremos invadidos, nós seremos pilhados, nós seremos mortos, virá um povo de fora que vai nos massacrar. Mas olhemos internamente como a consequência dos nossos próprios atos. Então foi necessário leis mais firmes, leis mais rígidas, para, de alguma forma, organizar esse povo para que posteriormente viesse o Novo Testamento, que é esse testamento do Cristo, onde muito é uma diferença de que já não tem mais aquele processo rude das leis mosaicas, e vem Jesus Cristo já mencionando muito o amor, principalmente pelo fato de que ele resume todos os mandamentos em um só: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a diferença inicial para essa nossa conversa, esse início de conversa, é essa diferença entre algo que é rude e que precisavam de leis mais firmes, para Cristo, que já vem trazendo algo mais leve, mas não perdendo respeito por essas leis, mas já vem trazendo esse olhar: olhe para dentro, olhe, é você que precisa dessa mudança, você não precisa mais sacrificar animais para penitenciar os seus pecados, o sacrifício é um sacrifício interno. Então ele já vem trazendo isso, o próprio João Batista, que anuncia a vinda dele, já vem falando desse arrependimento, dessa questão interna. Então, em tese, em síntese, a gente tem isso como uma diferenciação básica desses dois testamentos. Até a questão que o Lincoln trouxe, e é bem interessante a gente fazer essa separação, porque não é porque a questão rígida, que ela veio até chegar a essa segunda parte, que é psicológica. Tem gente que separa, essa questão mais física, material, e a questão mais psicológica. Mas não é essa questão, enquanto você não trazer o Cristo interno, aonde ele nasceu em você, você ainda fica nessa rigidez, fica ainda acometido a essas leis internas. E por isso dessa sofrência, nessas questões de emoções, intelecto, onde a gente fica preso ainda nesse Velho Testamento. Quando a gente consegue trazer essa alusão ao Cristo interno nascendo, que vem trazendo esse novo evangelho dentro de nós,
começa a se tornar leve, que você começa agora a dar conta de tudo isso na parte psicológica. Você criou tudo isso, teve toda essa rigidez, mas agora é a hora de quê? Olhar isso com essa luz crística desse Novo Testamento e fazer essa volta agora, trazendo esse povo agora com consciência, não com essa rigidez mais, porque sabendo que toda ação tem reação, por mais que fosse rígido, toda rigidez ia gerar mais rigidez, até um ponto que não tinha mais como suprir isso. Por isso vem o Cristo com essa consciência, ele traz essa questão psicológica para que a gente faça essa síntese agora, compreendendo toda essa criação, toda essa história que o Lincoln falou que tem, né? A gente sabe que remete tudo adentro de nós, esse povo, toda essa questão de não estar conectado com o Pai, né? Porque a gente vê ali que Moisés, quando subiu na montanha, em pouco tempo já estavam adorando o bezerro de ouro. E dentro de nós é da mesma forma. Quando a gente fica inconsciente, né, essa consciência sobe, ou essa consciência desconecta, começa a criação de vários ídolos dentro, de várias ramificações, e se perde todo esse povo novamente. Sim. Por isso que tem que manter essa consciência conectada sempre, que aí eles vão fazendo o quê? Esse caminho em prol dessa consciência, desse mestre interno, aonde a gente vai chegar a essa cristificação. Então, essas leis do Antigo Testamento seria trazendo para um olhar interno, né? É para a gente sair dessas periferias, pegar um caminho, fazer com que o Cristo venha, né? Faça todo esse caminho que o Cristo fez, né? E nasça. Seria mais ou menos essa ideia. Isso, né? Como o Lincoln colocou, né? João Batista vem fazendo a abertura, ele vem trazendo a anunciação do Cristo, até chegar que o verbo realmente, que é João, ele abra o caminho para essa cristificação. Então todas essas leis, elas não vão deixar de existir, mas você vai saber lidar com essas leis, vai entender que toda ação é reação, tudo que você está recebendo é seu, e aí você vai pegar a cruz como Cristo fez e vai seguir o caminho até a morte. Então essa diferenciação que se tem. Então você abarca os dois, e o que aconteceu quando Cristo veio trazendo esse Novo Testamento, eles não aceitavam. Por quê? Porque a rigidez desse povo, eles não queriam abrir. É como a gente pegar nossos pais, nossos avós, muitas coisas, se a gente for trazer para eles da forma que tem atualmente hoje, eles não vão aceitar. Então essa rigidez ainda está persistente nesse povo interno nosso, que nós temos que quebrar ela. E essa quebra vem justamente nessa síntese, de começar a colher de volta e sintetizando tudo isso. E nós podemos retomar aqui, inclusive, aquele olhar de que toda essa história da Bíblia é um caminho, né, como a gente sabe. E como até o Lincoln e o Sidney já colocaram em relação às leis, dessa rigidez em si, é claro, eu vou tomar essa fala depois, até para a gente entender, porque nós, como pensamentos, vamos pegar até o It, né, de Freud, nós estamos em busca do quê? Estamos em busca desse princípio do prazer. Então nós queremos obter prazer. E a gente vem para esse mundo, como não tem um conhecimento, a gente busca o quê? Aproveitar a vida. Então começam a usufruir dessa energia. Claro, colocamos aqui a sexual, né, como a gente já conhece, que é algo vital de todo esse trabalho. Eu começo a gastar essa energia. De repente eu começo a me deparar com as reações dessas ações prazerosas. E tem uma frase que o Mestre Samuel coloca na literatura dele, que o limite do prazer é a dor. Então chega um momento que a gente começa a se deparar com essas leis. Essas leis, elas não estão aqui para ser rígidas, oprimir. Não, elas só estão mostrando que eu cheguei num ponto onde eu estou me deparando com essas reações. Sim. Até dá para você dizer assim que às vezes nem existem. E que somos nós que criamos a partir dessas ações, essas más ações. Então esse id, ele quer que o mundo mude para ele ficar bem. Então tudo que deixa ele em desconforto, ele olha como algo rígido, algo que está maltratando ele. E não, é alguma coisa que está devolvendo para ele, ensinando. Olha, não é por aí.
Aí que adentra esse é um olhar do Antigo Testamento e que é olhado para esse Deus rígido que na gnose nós chamamos de demiurgo, que é esse demi, que é do povo, e urgos, que é de construtor do povo. Então, algo que está educando esse povo. Então, é olhado como um Deus, sim, porque é a própria natureza, é a energia que vibra, e ela é a própria lei. Então, quando a gente começa a encostar com esses princípios das leis, começa a levar choque. E aí eu olho Deus como um Deus rígido. E até o próprio Freud traz, né, que depois nós passamos por esse princípio de realidade, que é essas leis. Estou percebendo que eu não posso fazer o que eu quero aqui, que tem regras. Para eu chegar em algum momento nesse superego, aonde Freud olha como algo rígido, mas também não tem nada de algo rígido. Ainda é eu confrontando com essas reações minhas. Então aí que a gente precisa fazer essa transição. Então, desse Antigo Testamento, que é de se deparar com essas leis, com essas regras, e começar a aceitar esse Novo Testamento, que é algo que nos liberta, né? Como o próprio Cristo diz, né? Eu vim aqui para libertá-los do cativeiro. Que cativeiro que é esse? Aí ele está falando da mente. Sim. E se falando da mente, voltemos até para a questão da mitologia, onde o próprio Cronos é essa mente. E ele não quer perder esse trono. Por quê? Porque pode nascer algo que está acima. E esse algo que está acima é você aceitar essas reações sem reclamar. E saber que são todas más ações. E normalmente o que a gente faz é repelir, né? Tipo, afastar. Porque quando volta pra mim, já não é agradável. Né, como diz o ditado, o tiro sai pela culatra porque reforça e aí vai ficando cada vez pior. E é importante porque se a gente pegar de onde surgiram essas leis, né? Porque surgiu dentro da Gênesis, Adão e Eva, aí vem abrindo esse leque, como dentro de nós. Então, todos esses pensamentos, aí começa a ter conflitos, e para isso começa a ter leis. Aí começa essas leis ser criadas pelo próprio intelecto, pelo pensamento, para dar a ordem cabal a tudo isso, senão vira um caos. Chega um ponto que, criando leis e mais leis, chega um ponto que você vê que não se resolve, porque se resolvesse estava tudo certo. Ela complica ainda mais, né? Porque tem os infratores que vão contra essa lei. E Cristo já para de trazer essas leis, ele começa a fazer com que a gente trabalhe de forma consciente agora com essas leis e se torne essa própria lei, como ele fez. Ele se tornou a própria lei. Porque ele começou a resgatar todos os delitos dele, ele começou a fazer a síntese de tudo isso, ele começou a entrar na questão da lei, respeitar o pai e se tornar o próprio pai. E daí ele vai entrando nesse mesmo quesito de se tornar a lei. Porque se fosse, né, algo realmente definitivo, criar lei e tivesse resolvido tudo, nós não teríamos mais problemas. Com quantas leis, né, que veio desde o princípio até hoje, e a gente vê que só piora porque enquanto eu não tomar ciência disso, enquanto eu não pegar tudo isso e saber que é meu e resolver, não tem lei suficiente para que consiga colocar a ordem dentro desse nosso mundo. E sobre os livros apócrifos, como vocês enxergam? Então, a gente até estava estudando e falando acerca, né, dos concílios que se teve, dentro do primeiro ali que teve em Nicéia, 325, né, depois de Cristo, onde veio trazendo essa aceitação e a questão de análise sobre essa divindade do Cristo Jesus. E depois aí em Cartago, onde é 397 depois de Cristo, que foi feita uma seleção aí dentro desses livros, tirando livros e colocando aonde muitos que estavam se tornaram apócrifos, porque dentro do concílio que fizeram, né, não era aceito. Então se tornaram apócrifos. Mas nós, como o estudo da gnose em si contemporânea, a gente abarca esses apócrifos, trazendo tanto de Maria Madalena, de Judas, Evangelho de Felipe e outros, onde a gente
extrai e sabe que fazem parte dessa questão crística, que eles têm a ligação, né? Então, aquele que estudar vai perceber essa mesma vertente ali emanando nesses apócrifos. É até importante para o estudante a gente ter esse discernimento da própria palavra apócrifo, porque ela está falando de algo, de um estudo que é oculto. Os livros apócrifos, eles também são chamados de livros extracanônicos e até mesmo de livros gnósticos. Uhum. E essa raiz da palavra apócrifo, isso já vem lá de trás, porque eram textos que eram compartilhados somente com um determinado número de pessoas. Não eram abertos às demais pessoas. Uhum. Até porque a gente tem aquele ditado como base que não se dá carne ao bebê recém-nascido. E a gente vê essa progressão na própria questão do Antigo Testamento, onde tem essas leis já mencionadas, essa grande quantia de leis. E aí aquele que quer um alimento que tenha mais substância, ele vem para essas boas novas que o Novo Testamento traz. Aqueles que ainda querem ir em um nível mais profundo, isso pegando lá na época, iam para estes livros apócrifos, que até o Sidney mencionou alguns, porque lá continham esses ensinamentos mais profundos. E um deles que é extremamente válido mencionar aqui, que é até a questão da magia sexual. Sim. Onde se menciona em alguns apócrifos o próprio relacionamento e casamento de Jesus com Maria Madalena. Então, dentro desses concílios, a igreja, na época, escolheu determinados dentro desse cânon para colocar no Novo Testamento. Mas isso é o que determinada igreja estipulou. Mais tarde, até dentro do protestantismo, você vai ver a retirada de outros livros. Tobias, por exemplo, que contém no livro, na Bíblia da Igreja Católica, e alguns livros protestantes, algumas Bíblias não contêm, por um assunto específico lá, atrelado ao anjo Rafael e o peixe, que o estudante pode ir mais a fundo e estudar. Mas o ponto primordial é, os livros apócrifos, eles trazem um conhecimento, e geralmente é um conhecimento mais profundo, para aqueles que almejam algo mais abrangente. Então, até, como o Lincoln trouxe, é uma questão da própria igreja, né, que colocou esses apócrifos, né? Como você colocou, são 73 livros ali na católica e 66 na protestante. Então, se eu entro com uma outra vertente aqui, quero tirar, extrair ou colocar outros livros, para mim já passa a não ser apócrifo ou ser apócrifo. E foi isso que foi decidido nesses concílios, que houveram bastantes concílios, a gente citou 2 aqui, mas ali onde foi decidido e colocado como apócrifos. Uhum. Mas como o Lincoln bem falou, são ocultos a eles porque não conseguiam apalpar isso e vamos descartar porque não temos base ou a questão até de assuntos que não tinham domínio ou não queriam e quiseram deixar ocultos, né, a questão da igreja. A própria questão de existências passadas, de reencarnação, como é o termo mais conhecido, era aceito até um determinado concílio, né? Então, são questões que são retiradas e que não vem ao caso aqui a gente discutir a questão dos concílios, porque daí a gente estaria apontando o dedo para determinada igreja, mas é o que então a gente consegue resgatar. Porque dentro dessa ideia, dessa progressão, Antigo Testamento, o Novo Testamento, os livros apócrifos, e até posteriormente a gente vai falar de outros aqui, somos nós que vamos adentrando nesses planos mais sutis, nesses estudos mais profundos, respeitando todas as igrejas, todas as religiões como séries dentro de uma escola. Porque querer fazer, né, eles aceitarem isso é inválido, né? Tipo, é como você falou, eu pego isso e transformo isso internamente. Isso. Tem algo que foi colocado ali pelo Lincoln em relação a criança ali, que ela, quando é recém-nascida, não come carne. As religiões, elas colocam muito essas porteiras, assim, para que, olha, dentro do ensinamento deles, não estude tal livro, não
tal religião é perigosa, sabe? Apontando ali limites. Você não pode passar da lei. Por quê? Porque dentro da religião ela não permite que a pessoa tenha aquele conhecimento. E, claro, como nós aqui, estudantes de gnose, o que eu percebi nessa trajetória toda? Que a própria gnose, de princípio, lá quando eu comecei a estudar, tinha essas barreiras. E, claro, quando a gente vai tendo uma compreensão maior da coisa, não tem problema nenhum de você beber de outras fontes. Uhum. Pode beber. Apócrifo, não apócrifo. O importante, como a gente colocou, tem relação ao primeiro episódio ali da Bíblia. O sagrado, quem extrai somos nós. E transformar isso em algo divino. E nesse olhar de que o que eu estou compreendendo disso, o que isso está me trazendo. Então, muitas vezes, esse proibido, ali está o caminho. Só que precisa ser decifrado. E para gnósticos, a gente tem que conhecer os dois lados da coisa. Que como que eu vou me transformar num Deus se eu não conheço o inferno? Eu vou estar o tempo todo conflitando com esse inferno. Ou seja, ainda não compreendi nada. E o objetivo da gnose é de fazer essa síntese desse bem e mal e perceber que são extensões de uma mesma coisa. Uhum. Isso é bem colocado e válido que a gente citou, porque a gente já vem falando, estudando que as religiões, elas são escolas. Então, ela vem desde o pré até a faculdade, aonde tem essa questão de ter medo de Deus, ter medo do diabo, isso e tal. Então, várias linhagens para você ir enfrentando a si mesmo e ver que tudo isso é você. Aí chegar ao ponto de você ir galgando, adentrando em cada uma delas até chegar a uma faculdade para realmente se formar. Então, esse quesito é válido, porque senão você vai ficar preso dentro de uma questão de uma hierarquia que foi feita dentro de uma religião, onde eles colocaram limites, eles estabeleceram os livros, eles colocaram tudo o que você deve fazer. Mas muitas vezes nem eles o fazem, só ficam imitando, são cópias. Então tem que parar de copiar, parar de ficar dentro dessas prisões, o cativeiro já acabou e sair. É justamente isso que a gente propõe aqui. É realmente não ficar apontando o dedo aqui ou acolá, e sim realmente distrair, ter ciência. Tem pessoal vindo ainda que precisa desses ensinamentos, mas aquele que já entendeu vai galgando. Sem ficar apontando o dedo, falando mal ou bem daquilo, ou seja, qual for a religião, mas fazendo você a tua religião, religando-se ao divino, religares, que é você que se conectar. Esse é o propósito até de pegar tanto no Apócrifo ou qualquer outro livro que tenha um ensinamento que extraia e agregue a você. Esse é o intuito. E dentro da gnose, a gente estuda sobre o quinto evangelho. Vocês poderiam explanar mais sobre? Sim, com certeza. Só uma recapitulação para que se entenda essa evolução desses estudos, porque a gente tem lá Moisés e Arão como esse avatar, né, da era de Ares. A gente vai ver João Batista como um avatar da era de Peixes, trazendo a anunciação desse Cristo. E mais tarde, em 4 de fevereiro de 1962, surge a nova era de Aquário, que foi aberta pelo quinto arcanjo do Apocalipse, o arcanjo Samael, que sopra a quinta trombeta. E é ele quem traz justamente, e não por acaso, esse quinto evangelho, onde ele vai renovando. Porque Jesus Cristo, João Batista e Jesus Cristo, se a gente analisar, eles renovaram a gnose de Moisés e Arão. Assim como Moisés e Arão renovaram a gnose que vinham de fontes egípcias, que de alguma forma estavam defasadas, mas não o conhecimento, e sim as pessoas que estavam mortificando todo esse conhecimento. Então, a cada época, vem um avatar para renovar esses ensinamentos. E aí, o venerável mestre Samael, ele vem e abre
os mistérios do grande arcano, que é a magia sexual já mencionada, cujo qual a gente fez alguns episódios especiais. Essa foi a principal revelação do venerável mestre Samael a respeito dessa renovação da gnose. Esse ensinamento ele era trazido anteriormente, nas eras anteriores, mas era um conhecimento velado. Claro que o mestre Samael ele traz outros ensinamentos, e a gente pode colocar aqui o tripé principal, que são esses 3 fatores, né? Essa morte psicológica, esse nascer através da magia sexual e o sacrifício pela humanidade. E toda a base, todo o escopo do 5º evangelho que ele traz, dessa gnose renovada, está dentro desse tripé. Exato, até pegando essa linha que o Lincoln trouxe, né, que a gente entende ali que vem primeiro o livro da Bíblia aqui, que é o Velho Testamento, depois o Novo Testamento, mas muitos ainda estão presos lá no Velho Testamento, outros não aceitam, né, a questão do Cristo. Depois a gente viu que no Concílio de Nicéia é que começaram a ter ali a questão de abrir para que fosse colocado, né, toda essa questão crística e o Novo Testamento. E Samael, né, em 1977, onde desencarnou, que é a questão da persona de Samael, ele deixou todo esse ensinamento. Então são poucos que estão olhando, né, para esse 5º evangelho deixado por ele. Aqueles que estão captando, que estão estudando e fazendo essa obra, estão vendo que realmente ela tem um cunho, né, do 5º evangelho, mas é claro que vai ter muitos que vão descartá-lo, né, e a exemplo do Cristo ali 325 anos depois que começaram, né, a colocar e agregar esses evangelhos novos. Então não vai ser de forma diferente, a gente sabe que isso também demora um tempo para ser digerido, mas nós que estamos na vertente gnóstica, que temos, né, Samael como um grande mestre, e a gente fazendo esse trabalho, a gente já vai captando muito antes todo esse 5º evangelho, todo esse compilado, e principalmente a chave, né, que é o grande arcano, que é a vinda desse arcanjo que traz e abre agora essa outra prisão, né, que Jesus abre esse cativeiro, ele abre agora aqui a energia para que a gente consiga agora fazer um trabalho muito mais elevado, porque a energia sexual, que a gente falou aqui sobre a transmutação, ela é a mais pura e potente que você tem, e a gente vai precisar dela se a gente quiser galgar para a outra etapa, né, que vai vir adiante. Pegando isso que foi trazido, bem embasado, tem uma história de um grande mestre que ele precisava fazer um teste com os discípulos dele. E para fazer esse teste, para que eles pudessem passar por uma nova fase, ele fez uma convocação de uma assembleia extraordinária. E para fazer essa chamada, ele colocou que era para eles discutirem a existência ou não de Deus. E dia e horário marcado, o mestre lá aguardando. Os seus ex-discípulos, porque cada um que chegava lá ele dispensava. Então esse grande arcano ele adentra como isso. Quem não aceita o grande arcano é alguém que já não serve para esse trabalho. Não tem como partir para esse 5º evangelho. Então é algo aí que exige-se. Porque esse 5º sendo trazido e sendo construído internamente, nós passamos por um 6º evangelho. Esse 6º evangelho não vai ser trazido por ninguém. Vamos ser nós mesmos que vamos construir ele. Porque ele já está sintetizando todos esses processos dos 5 para nós alcançarmos o 7º, que é essa própria comunhão com Deus. E as explanações que vocês trouxeram me fez lembrar do próprio nome do nosso canal, Vice Sofia. Ela faz parte do 5º evangelho? Eu diria que ela está além do 5º evangelho, né? Então ela é citada, até o mestre Samael desvelou ela, trazendo essa pitsovia desvelada, até que a gente tem aqui comentada por ele, que até uma parte ele fez esses comentários, né? Tem outra parte que ainda há de vir para finalizar. Então ela
tem a questão citada até pelo mestre, que foi escrito pelo próprio Cristo Jesus. Então ela está além, seria algo assim muito mais, colocar aqui de cunho de consciência, de síntese pura, né? Os evangelhos, como a gente citou, a gente vem, né, dos evangelhos até o 5º, que ele faz esse compilado com a energia sexual, aí o 6º que se torna a si próprio, a nós próprios, como a gente citou, e a filosofia já é algo que está transcendendo tudo isso. Então não está além, então não faz parte desse 5º, porque ela já é a compilação do todo, a síntese, né, filosofia. E é até importante a menção que a Pistis Sophia ela é escrita pelo venerável mestre Aberamento, que é Jesus Cristo. Após a sua crucificação e ressurreição, ele permanece 11, 12 anos ainda junto com seus apóstolos, e nesse instante ele faz os escritos de Pistis Sophia relatando toda essa experiência interna que ele vive. Então, ainda indo na base da tua pergunta ali, até a gente pode mencionar que Pistis Sophia é um livro hors concours dentro do gnosticismo, justamente porque não há nada que se compare ao que o venerável mestre trouxe nesses ensinamentos, porque ele traz todo um apanhado dessa queda e dessa redenção da alma, né, de Sofia, de alguma forma, traz toda uma explanação sobre essa cosmologia complexa, mas não olhamos essa cosmologia tão somente externa, mas interna, e há muito destaque para a própria figura de Maria Madalena, de alguma forma, né, que é a mais fiel de todas as discípulas, nesse sentido, de Jesus Cristo. Então, o Lincoln colocou um termo ali ao concurso. Vou colocar um outro aqui, que a Pistis Sophia realmente ela merece, que é o non plus ultra. Ou seja, é o ápice da coisa. Então, nós pegamos todos esses ensinamentos da Bíblia, mais o 5º evangelho, aí nós podemos compreender o que é a Pistis Sophia. Uhum. No entanto, se eu não tiver uma compreensão, principalmente esse trabalho dentro dos 3 fatores da revolução da consciência, não conseguimos captar o que tem ali. Uhum. As pessoas até tentam trazer algo explicando, mas como não tem o conhecimento do grande arcano, é superficial. Uhum. Não passa disso. Fica naquele intelecto novamente, né? Até falando sobre, porque o mestre Samael, ele trouxe a dificuldade em fazer os comentários acerca do tema. Que aquele que já fez uma leitura ou tentou fazer um estudo, né, que é um estudo aprofundado, demanda de muita consciência, que o intelecto não vai conseguir captar o que está ali contido, vai perceber que é muito difícil os termos de arcontes, mistérios, toda essa questão, né, atrelada à Sofia. Então, não é algo simples de se entender, não tendo conhecimento desses outros evangelhos que a gente vem falando aqui. Sim. Até chegar a realmente ter a ciência, se fazer essa síntese em si, aí você vai captar a linguagem que tem ali, porque é puramente consciencial. Isso. Que como ela já é esse alinhamento, né, com o próprio Cristo, então imagina todo o trabalho que tem que ser percorrido até chegar aqui, né? Não é simplesmente abrir e folhear ali que eu vou tirar todo o verdadeiro real que está mantido ali. Exato, e até o fato, né, como citado pelo Lincoln, do próprio mestre, né, Jesus, o Cristo aqui, fazer essa escrita depois de ter traçado todo um trabalho. Então ele colocou algo que ele traçou realmente, Sim. Viveu, transcendeu a todos que aqui pisaram, porque ele foi o maior de todos, e deixou em códigos para aquele que um dia alcançar, almejar, ter uma consciência a esse nível, que consiga realmente adentrar nesses estudos e compreender o que ali está contido. Você tem que ser o 5º evangelho para ao menos ter um discernimento de Pistis Sophia, no nível de amplitude e complexidade. Então, por aqui a gente finaliza. Agradeço a vocês por mais esse episódio.
Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal, nos acompanhe no Instagram, acesse o nosso site para vocês terem mais acesso a estudos, aos livros e também para ficar por dentro da nossa programação. Paz reverencial e até a próxima. Paz inverencial e até a próxima. Paz reverencial e até a próxima. Paz inverencial. Até a próxima.